Galera, boa noite. Tá começando mais um Trackers Talk, um projeto da LabTrack para trazer um pouquinho mais de informação para vocês que estão aí em casa, que nos curtem, que nos ouvem, que nos assistem. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre um tema mais da área de tecnologia, que é a cultura DevOps, e como que isso pode se tornar uma oportunidade de carreira para vários profissionais que nós temos aí que nos acompanham. Quem está com a gente é o Jefferson Machado, dentre outras coisas, ele é mentor na LabTrack e também é analista de infraestrutura lá no Serasa Consumidor, né, lá em Blumenau. Além de ativista em comunidades e tudo mais. Então, assim, eu vou permitir que você se apresente um pouquinho aí para a galera, Jefferson. Taca o pau. Beleza, então. Boa noite, pessoal. A galera me chama de Jeff, normalmente. Eu acabei de receber um apelido novo em Blumenau, que é indiano, não sei porquê, mas aqui em Quase nem parece. Criciúma... aqui em Criciúma, eu gosto muito de estar nas comunidades, e Blumenau também gosto, mas ainda estou com um pouco mais de cautela, porque tinha muita iniciativa rodando aqui em Criciúma. Aqui, então, me envolvo com várias coisas, né? Desde ação social, empreendedorismo, e iniciativa mais técnica, né, mais direcionada ao meu profissional, que aqui tem o Criciúma Ops, que a gente também começou esse projeto, que é uma comunidade para fomentar a área de operação no geral. Então, são iniciativas voluntárias, mas que agregam muito como um todo. A LabTrack é mais um dos projetos que faz sentido para o profissional, como não só para evoluir conhecimento, mas também para crescer em nível de atitudes e outras ações comportamentais, né? Então, hoje, sendo mentor do LabTrack, a gente pode ver outras coisas que vão muito além do técnico, né? O didático, organizacional, a comunicação é muito importante. Na Serasa eu estou fazendo 6 meses, me mudei há pouquinho tempo, então, cidade nova, conhecendo a cultura alemã e aprendendo mais ainda a tomar cerveja, com certeza. Legal, bacana. Show. E essa tua vaga lá na Serasa também te permitiu explorar um mundo completamente novo aí, uma cultura que tu já vinha estudando. Então eu queria que tu explicasse pra gente, ô Jeff, o que é esse tal de DevOps que todo mundo fala? O que é esse troço, afinal de contas? Tá, beleza. Eu vou explicar isso tentando trazer a linha de raciocínio da minha vida profissional, tá? Eu sou um jovem que não me olhava sendo desenvolvedor. Então, eu entrei na área de TI, o meu objetivo basicamente era trabalhar com suporte, manutenção e infraestrutura. Então, eu segui nessa linha de raciocínio por um bom tempo, até que, a partir da metade da faculdade, eu comecei a perceber que código era algo que ia ter que estar no meu cotidiano, não tinha como eu evitar. A ideia, então, era tipo, cara, eu queria mexer com máquina e só ia ser suficiente. Conforme a galera foi evoluindo, não dava para acessar a minha realidade, então eu vi que a minha área de infraestrutura ela ia ter que se adaptar ao uso de códigos também. E aí até houve um TCC que a gente fez, onde o legal foi, a gente falou de redes de computadores e desenvolvimento de software, aonde tu codificava toda a comunicação, né, o encapsulamento do pacote, como ele vai ser comutado, em nível de switching. E ali eu comecei a ver um negócio bem legal. Falei, cara, dá para ter código em infra tranquilamente, como uma profissão, entre aspas, normal, porque é claro que a gente sabe que tu codifica o firmware que vai rodar lá dentro dos switches, né? Mas até então eu não conseguia ver isso tão palpável, tipo, o código podia estar no meu dia a dia. E durante essa minha etapa de ideação do TCC, junto com o meu colega Danilo, eu comecei a estudar mais sobre esse negócio de, pô, como que código pode me ajudar no dia a dia? E aí começou a surgir esses temas da cultura DevOps e tal. O DevOps em si, ele surgiu lá, é uma prática de engenharia de software, na verdade, que basicamente une os aspectos de desenvolvimento com os aspectos de operação. Dividindo os dois melhor, então. Desenvolvimento é aquela pessoa que codifica mesmo as regras de negócio, front-end, tudo que for necessário para que uma aplicação seja uma aplicação.
Então, ele vai desenhar arquitetura também, ele vai codificar, vai definir a linguagem que tem que ser, e ele vai fazer tudo que tem que fazer de código. A galera de operações, no geral, é quem mantia esse negócio no ar. Então, para os mais legados, a gente falava muito de colocation ou data center dentro de casa, né? Então, a galera de operações era quem mantia aquele data center funcionando, quem garantia que o backup ia estar saudável, quem garantia que o firewall ia estar funcionando e bloqueando o que precisava bloquear. Enfim, eram regras desse tipo. O operações era isso. E quando veio essa tal de cultura DevOps, ele tentou aproximar esses dois caras. Por quê? O dev codificava um negócio, jogava para produção, aí quebrava, e ele falava, a culpa é da galera de infra. Ou não, a galera de infra falava, o código que o cara botou aqui rodava no meu servidor, estava zoado e caiu tudo. A minha máquina Ou uma coisa que funciona, né? acontecia com muita frequência. Era tipo, o cara desenvolveu aquilo, terminou no último dia da release, cara, é hoje que acabava o meu tempo para desentregar, fazer essa entrega. Ele entregava para a galera de infra no último momento e falava, bota aí. E não dava tempo dos caras atender. Então ficava um muro que dividia os caras e eles quebravam o pau. E aí, quando eles começaram a identificar essa dor, começaram a fazer, opa, peraí, o que o desenvolvedor precisa para não depender tanto de infraestrutura, mas ao mesmo tempo a galera de operações ainda ter seu papel bem importante. E da mesma maneira, o que a galera de infraestrutura pode consumir do desenvolvedor para poder otimizar seu processo. Então foi tendo uma troca muito legal ali do que é ferro, digamos assim, e do que é código, né? E aí começou a gerar a famosa empatia. Então, hoje a cultura DevOps, a galera fala, né? Que tu tem que ter compartilhamento de conhecimento entre os papéis, tu tens um constante aprendizado, tu tens monitoramento contínuo de tudo que acontece no teu ambiente de tecnologia, tu tens compartilhamento do conteúdo como um todo. Então, é isso que ficou legal da cultura DevOps, né? O pessoal deixou não dá para se dizer ego, mas o sentimento ruim de criticar os outros e apontar dedos, e eles começaram a trabalhar juntos. Então, Cooperação antes de mútua, qualquer né? coisa de... Oi? A cooperação mútua, né, entre as duas pontas, que no final das contas o resultado é um só, né? Eu tenho que ter aplicação boa rodando para o meu cliente utilizar. Exato. Então o pessoal começou a pensar juntos, né? A gente vai definir agora uma nova aplicação para botar. O que eu preciso ter de requisito de infra? Quando eu for botar essa aplicação no ar, o que eu tenho que pensar de especificação de processamento, né, de computação? O que eu tenho que ter uma pré-análise? O desenvolvedor vê isso. Da mesma maneira, a infraestrutura vai ver. O que eu posso fazer aqui para garantir que o código do cara chegue com maior integridade lá na ponta, né? E no meio dessa cultura DevOps, eu percebo muito que os desenvolvedores agregam mais ainda com a galera de operações. Por quê? A galera vendo, os desenvolvedores veem tudo como lógica, né, de programação. Então tudo tem uma sequência, tudo tem procedimento, tudo entrega um resultado. A galera de infraestrutura muitas vezes tinha coisas já automatizadas pelo fornecedor, então era clicar no botão e fechou. Então a visão de que tu pode mexer mais na infra, que tu pode automatizar e a tua entrega ela pode ser controlada, por exemplo, e ao mesmo tempo dinâmica, era algo que a gente não costumava ver muito em infraestrutura, né? Legal. Bacana. Bom, e aí se torna um mundo lindo, né? Porque daí todo mundo se abraça, todo mundo diz, olha, vamos entregar a aplicação, sexta-feira é nosso deadline, depois vai todo mundo tomar cerveja, e aí fica um negócio show de bola. Mas e aí? Exatamente. Eu gostei disso e eu quero começar a fazer parte disso. O que eu posso fazer para entrar no mundo DevOps? Eu posso chegar na segunda-feira, ou amanhã é sexta, sexta não se começa nada, né? Mas na segunda-feira eu estou lá em casa fazendo meu home office e eu quero chegar para o meu chefe, para o meu gerente e dizer, olha, a partir de hoje a gente vai começar a trabalhar com DevOps. Qual que é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar, para me considerar dentro desse universo? Então, é engraçado quando fala isso, porque se tu for buscar cursos que falem sobre DevOps, eles vão te entregar ferramental. Ferramental não é a cultura DevOps propriamente dita. Ela é algo que tu utiliza no teu dia a dia,
que pode intermediar e facilitar a relação desses dois times, né, de desenvolvimento e operação, que muitas vezes estão tão ligados que tem desenvolvedor no time de infra e galera de infra que virou desenvolvedor. Mas as ferramentas vão facilitar isso. Só que a cultura propriamente dita, para que ela funcione, não é isso que vai garantir a integridade dela. Vai ser a comunicação, vai ser a cultura das duas áreas. Então, em primeiro momento, para dizer se vocês podem ou não ter essa tal de cultura DevOps implementada na empresa, ou seja lá onde for, tu te põe no lugar do desenvolvedor, o desenvolvedor se põe no lugar de infraestrutura, quando dá um problema, qual a primeira coisa que acontece? É o cara ir lá e falar, tá com pau, resolve, ou chegar assim, ó, olha esse erro aqui, tu viu o que tá dando? Tens alguma ideia do que a gente pode fazer? Esse erro aqui eu tô em dúvida se é eu que tenho que resolver, se tu pode me ajudar, se é alguma coisa que eu não sabia, mas é alguma configuração de infra que eu esqueci de fazer antes e que eu preciso fazer. O cuidado com a comunicação é muito importante. Então, não importa, tá? Se tu tens uma infraestrutura legada, então, eu tenho as minhas aplicações ainda on-premises e eu não vou nunca poder ter cultura DevOps por causa disso. Cara, ótimo. Tem coisas que tem que melhorar tecnicamente, que vão poder, em algum momento, trazer limitadores em relação à tua infraestrutura local, mas o princípio da cultura DevOps não remete à tecnologia, ela remete à comunicação e colaboração entre os times. Então, se em primeiro momento tu faz isso bem feito, tu já está no ótimo caminho, né? Porque dali para frente tu começa a implantar as coisas naturalmente. É igual tu pensar dentro da tua casa. Se tu tens uma boa relação com a tua família, com os teus pais, é muito fácil tu pegar em uma noite e tu sair para jantar, ou tu comprar alguma coisa nova para dentro de casa e vocês dividirem as coisas, né? Na empresa vai ser mais ou menos a mesma coisa. Se tiver uma boa relação com os outros times, vocês vão co-criar mais rápido, vocês fazer entregas mais rápidas, entregas mais saudáveis, com certeza. Show, bacana. Bom, pelo que eu entendi de ti, da tua vivência, que a gente já conversou, e desse universo DevOps, a gente vê muito essa integração, né? Essa conversa de união, de ver realmente as pessoas se reunindo para resolver os problemas, ao invés daquela muralha dizendo, não, isso é culpa do outro lado, isso é culpa minha, né? Esse espírito de equipe unificada, né, das pessoas, realmente faz bastante diferença no sentido de resolver os problemas, né? Mas, tecnicamente, Jeff, que tipo de competências técnicas eu tenho que obter para poder começar a atuar nesse universo de DevOps? Tá, beleza. Aí eu vou realmente falar de coisas técnicas, não de comportamentais. Comportamentais ainda é essencial, mas algumas coisas elas acabam estando flutuando ao redor da cultura DevOps, né? Essas coisas são, por exemplo, orquestração, né? Containers, pipeline CI/CD ou continuous monitoring. Essas coisas todas, essas palavrinhas, elas vão estar voando por aí. Então, eu não sou um profissional com maior experiência no ramo. Nossa, eu que criei o DevOps. Então, as minhas opiniões, elas são com base na minha vivência, tanto profissional quanto em comunidades. Eu não estou dizendo nenhuma verdade assinada em pedra, assim. Não é nada disso, mas é uma opinião do que eu já sofri, tá? Que é muito importante, inclusive, né? Essa vivência do sofrimento é muito importante. Então, tecnicamente, o que acontece? Quando tu estás num movimento de cultura DevOps, eu vou falar da minha visão de infraestrutura, tá? Área de operações. A área de desenvolvimento pode vir num caminho similar, mas não na mesma linha de raciocínio, não exatamente. Na área de infraestrutura, tu percebe o quê? Que tudo que tu provisiona de servidor não está codificado. Não está codificado e nem versionado. Por que eu digo isso? Quando tu quer provisionar um servidor, por exemplo, tu pega, tu faz um doc, tu escreve no doc, passo a passo, com cada comando que tu tem que executar, para poder instalar as aplicações que tu tem que provisionar. E aí depois, quando dá pau, tu volta no doc, olha os passos que foram feitos, executa um por um, para que o negócio funcione. E isso é old school.
Então, uma prática técnica que tu já pode adotar de cara como área de operações é, se tu fez um doc, é porque tem um passo a passo. Por que esse passo a passo não pode se tornar uma automação para aprovisionar aquilo? E hoje já tem N recursos para te poder fazer isso. E a partir do momento que tu automatizou, né, criou em formato de script, código, digamos assim, aí tu pode brincar com várias outras coisas. Por exemplo, eu fiz o script, versiono o script. Versiona ao ponto de, hoje eu mexi um parâmetro A, ele foi para C. Se o parâmetro C der ruim, tu volta para o parâmetro A mais rápido. E a galera de infraestrutura não tinha essa visão até então. E muitas empresas ainda não têm. É ok, não tem problema nenhum. Mas se vocês querem falar mais sobre essa cultura e o que permeia ela, a gente tem que pensar nisso também, que é uma coisa que às vezes falta na área de infraestrutura. Então, a galera de infraestrutura começou a ver mais como código, começou a versionar, consequentemente vai publicar as coisas mais rápido. Eu preciso de um servidor novo para a web. 2 cliques, provisionou. Eu preciso de agora um servidor de arquivos. 2 cliques, provisionou. Eu estou vindo numa linha mais legada, tá? Onde as coisas ainda eram nesse sentido de um servidor provisionado. Uhum. Aí, quando tu estás numa infraestrutura um pouco mais moderna, e que não é bala de prata, mas é muito utilizado, tu começa a falar de containers. Então, eu tenho um servidor, a minha máquina, que eu provisionei com 2 cliques, só que dentro dela eu tenho que botar uma aplicação que é um site. Um site é alguma coisa que só gera um relatório, ou seja lá qual for a aplicação. Esse carinha, ele vem nos taus dos containers, e esse negocinho é uma abstração. Tu tens tua camada de sistema operacional normal, e dentro dela tu cria uma abstraçãozinha, um processo, literalmente, que roda só aquilo. E nesse processo, tu consegue tratar várias gestões de controle de acesso, de flexibilidade e orquestração. Por quê? Enquanto essa minha aplicaçãozinha aqui, ela precisa só rodar uma geração de relatório conforme os clientes vão conectando na minha aplicação. Então, conectou 1, 2, 3, 4 mil clientes. Todo mundo tem que gerar um relatório. Vão pedindo para essa aplicação. Se essa aplicação aqui estiver sobrecarregada e precisar de ajuda para poder gerar mais relatórios, vai fazer o quê? Vai criar mais processos iguais a ele do lado. Então, o teu servidor, que tu provisionou com 2 cliques, dentro dele vai ter um monte de pecinha, que são esses containers, e que vão aumentar, diminuir conforme a necessidade, que é o famoso scaling. Então, daí tu já começa a ter uma flexibilidade um pouco maior, tá? Só que essa orquestração automática não vem do nada, né? Não é só, vou botar um container, vai ser tudo. Não é igual no Windows Next, Next, Finish, tá rodando, Jeff? Não funciona desse jeito? Não é. Assim, pode ser que seja, mas não recomendo. Tu consegue fazer com o NNF, mas o NNF não vai resolver tudo, né? Tá certo. Então, o que acontece? Quando a galera começar a subir essas aplicações, esses famosos containers, ser só mais um processo no servidor, a galera de operações vai ter que ter um controle diferenciado em relação a isso. Então, aquele script que eles usaram para provisionar o nó, né, o servidor, não vai ser suficiente mais. Eles têm que ter uma orquestração mais alto nível. Porque eles não vão mais falar de ferro, eles não vão mais falar de, eu tenho que achar aqui 2 GB de memória para subir meu servidor. Não, já está tudo abstraído. Então o controle começa a ficar pode ficar mais complexo ou abstrato, depende da tua maneira de olhar. E aí vem os outros nomes, tipo Kubernetes, Swarm, ou qualquer outro tipo de recurso de clusterização que tu venha a utilizar. E então, sobre Kubernetes, é uma peça importante de vocês pensarem, sim, porque é ele que vai conhecer todos os nós, aqueles servidores que a gente subiu agora há pouco com 2 cliques, ele vai conhecer todos eles, vai saber quanto tem de recurso computacional e quantos desses containers cabem em cada nó. Então, vai ficar controlando tudo. Eu quero subir esse meu gerenciador de relatórios, eu quero subir ele agora, eu quero subir 50 cópias dele porque eu quero gerar relatório pra caraca. Então tu pede pro Kubernetes e ele se vira em achar recurso computacional naqueles nós que tu provisionou. Então esse é um nome legal e é um conceito importante. Bacana. E para essa aplicação chegar no Kubernetes, aí é uma história muito longa também.
A gente vai entrar em termos como pipelines, então Travis CI, Circle CI, Jenkins, GitLab CI, seja lá o que for que vocês acharem melhor, mas esses caras, eles sim vão intermediar mais ainda, fazer intermédio mais ainda da operação com o desenvolvedor. Que eles pegam o código do cara, que o cara desenvolveu, botou num Git da vida, né? Git, importante, Git, e pega esse código, faz o que o desenvolvedor precisa que seja feito para poder funcionar esse código e joga para o Kubernetes e fala, Kubernetes, só bota esse código em algum lugar. Tá, o DevOps é tipo, ele não se resume só a isso, né? Eu falei algumas pecinhas ali, mas tem várias outras coisas que a gente vai ter que tomar cuidado na hora de falar sobre isso, né? As aplicações vão cair CI/CD, localmente no teu cluster, tu vai precisar sim, monitorar isso, tu vai precisar garantir que eles estejam com uma comunicação segura, né? Uma não pode acessar qualquer coisa, tem que controlar o que ela pode acessar também. Tu tem que sim. controlar quem pode acessar o teu cluster, porque é fácil destruir tudo. Então, tem vários pontos técnicos que a gente pode fazer uma lista gigante, e aí eu posso repassar algumas referências para vocês tiverem como base de conhecimento depois, mas a lista é enorme. Aspecto de... se eu fosse falar para a galera de operações que é mais old school, que é de onde eu venho, tá? Eu sempre fui operações old school. Recentemente que eu tô mais nesse universo, aplicando na prática o que a gente fala que está ao redor da cultura DevOps. Mas, se eu fosse dizer, o mais difícil é garantir que a galera automatize as coisas, tá? Ver as coisas como código, versionados e integrados, tá? É difícil, porque a galera não consegue ver como que o negócio vai sair do desenvolvedor e vai parar lá na infraestrutura. Hoje a gente pega, copia o arquivo zip e joga para o servidor. Não é uma prática nada legal. Só. Mas é bom ajustar. Jeff, indo um pouquinho para os comentários ali no nosso chat, a Bruna Nazário deu boa noite, também falou que... cadê? Aí Jeff falou tudo, eu acredito que foi na parte da união ali entre desenvolvedores e pessoal de operação, né? Realmente tem que haver essa união aí. Obrigado, Bruna, pela contribuição. O Felipe Alves comentou que realmente automação, né? Muita automação. Acho que é a palavra de ordem realmente na cultura DevOps, né? Como tu falou, se tem um tutorial para executar, por que existe tutorial e não um script que realmente roda aquilo ali, né? O Paulo Zanetti pediu para te atualizar o Apache. Tu consegue ajudar ele, não? Cara, não agora. Esse negócio é pra gente sofrer já. Só. E o Felipe Alves também disse, olha, deu pod, restarta aí, Jeff, tá? Tá tudo certo, acho que agora ele deve ter restartado ali. E também perguntou pra gente o que são nós e de onde é que surgem essas máquinas, né? Como é que é o nó? O nó que eu conheço é só aquele nó da corda lá do escoteiro, tem... Por que se chama nó esse negócio? Vamos lá. Eu evitei ao máximo termos técnicos só para poder a galera entender a lógica por trás. Mas tem vários termos que surgem nesses universos, tipo pod, que eu não quis falar agora, porque senão só ia entrar por um ouvido e sair pelo outro, não ia fazer sentido. Pode. Mas pode falar pode. Pods, eu vou falar de pod primeiro, porque eu disse que ela está dentro do nó. E a pod, na verdade, no conceito de quando tu usa um Kubernetes da vida, pod é a menor unidade de medida. Então, quando tu tá gerenciando as suas aplicações, tu não gerencia uma instância ou tu não gerencia um container, tu gerencia uma pod. Essa pod, ela pode ter um ou mais containers dentro dela. Então, por exemplo, tu tens uma aplicação A e do lado dessa aplicação A tu precisa de outra. Por exemplo, uma é uma HTTP e a outra é o back-end. Eu não recomendo fazer isso, mas vamos supor que seja, e elas estão totalmente vinculadas. Se uma precisar de recurso para poder aumentar, escalar, ter mais réplicas dela, o outro container tem que aumentar junto. Então elas podem fazer parte da mesma pod. E tu gerencia essa pod. Essa vai ser a menor unidade de medida. Essa pod vai estar dentro de um nó. Um nó, na verdade, ele é um servidor. Ela é uma máquina que tu subiu e tu disse para o Kubernetes assim, ó, essa máquina aqui,
eu quero que tu utilize ela para poder botar as aplicações aqui dentro. Então ele é um escravo, né? Ele é um trabalhador do cluster. Quando a gente fala nó, é porque ele é mais um ponto na tua rede, né? Não vou dizer malha, mas na tua rede. Então, no teu cluster Kubernetes, tem vários pontinhos, são vários nós. Cada nó é uma instância normal que recebe as pods para poder fazer os processamentos. E aí tu comentou de cluster também, né? Eu acho que daí agora, para fechar, a gente também fala do conceito de cluster. O que é um cluster, então? Beleza. Vamos supor o seguinte. Se eu subo um servidor e esse meu servidor, ele não precisa mais, quer dizer, faltou recurso computacional, não precisa não, né? Faltou recurso computacional, ele vai morrer sozinho. Ele não vai dividir a carga com ninguém. Então, tchau para ele. Se tu começa a falar um pouco no conceito de cluster, e aí depende do tipo de cluster que tu estás querendo trabalhar, e dependendo do cenário que tu for trabalhar, isso também vai mudar. Mas basicamente um cluster, ele começa a dividir a carga entre os caras. E quando um desses nós, falando do cluster Kubernetes, né? Quando um desses nós estiverem começando a ficar sobrecarregado, ele vai balanceando as coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina que ela tem 2 GB de memória, caiu várias aplicações ali dentro, tá topando recurso e ele precisa botar mais alguma coisa ali. Ele vai criar mais uma instância de 2 GB de memória e vai botar aplicações ali. Só que tu não vai acessar diretamente uma aplicação ou outra. Por trás dos panos tem umas regras de roteamento ali que facilitam isso, mas não vou entrar nesse mérito. Mas para te poder chegar na aplicação que está em um desses nós, na verdade tu passa pelo cluster, é um cara que vai gerenciar e vai dizer, olha, isso que tu quer acessar está na aplicação A, no nó A. Aí volta outra requisição. Tu quer acessar o quê? Eu quero acessar algum recurso da aplicação C. A aplicação C está no nó à direita. Então, o cluster ele faz toda essa orquestração e gerenciamento. Ele sabe onde estão as coisas, quem precisa de recurso, o que ele precisa fazer para poder garantir uma integridade, um failover lá, enfim, as réplicas da vida. Ele tem uma gestão muito mais aprimorada de onde realmente está o trabalho, né? Onde está o processamento computacional é abstraído. O cluster ele fica gerenciando as coisas antes de chegar neles, propriamente dito. Massa, show de bola. Bom, temos mais mensagens ali no chat, tá? O Matheus disse que o Jeff, além de foda, é lindo demais. Enfim, a relação de vocês é linda. Mas eu acho que é porque a imagem está borrada, Matheus, não sei não. Eu também acho. Vamos lá, Jeff, falando agora, a gente já falou da cultura, de competências, vamos dizer assim, não técnicas, mas que fazem parte da cultura DevOps, afinal de contas ela é uma cultura, ela não é uma tecnologia, ela não é uma aplicação, acho que isso já ficou bem claro aí para a galera. Também a parte técnica, esses termos, essa nuvem de palavras novas, deu para ver que não é tão, vamos dizer assim, não é um mistério de outro mundo realmente, existem os termos técnicos novos que foram surgindo, assim como tudo na informática, né, cara? Tudo mais ou menos vai evoluindo, vai se criando novas palavras. Mas vamos lá, na área de operações, como são implementadas as metodologias e ferramentas? Eu quero agora pegar o meu processo de operação e quero começar a trabalhar com DevOps, olhando pelo lado da operação. Que tipos de metodologias e ferramentas? Tu já citou algumas, citou Kubernetes, mas enfim, eu quero começar, eu não quero já partir de repente para tentar achar a bala de prata, que tu já comentou que não existe bala de prata, mas eu quero começar a experimentar, experienciar isso. Que tipo de metodologias, que tipo de ferramentas tu recomenda para quem está começando a trabalhar nesse meio? Tá. Cara, vamos lá. É quase que como os requisitos técnicos para te poder fazer essas coisas do DevOps que eu falei, né? É quase esses recursos que estão ali. Mas olhando do lado de operações, tá? Por exemplo, se tu queres começar a provisionar um serviço como a infraestrutura, tá? Eu vou falar de o famoso IaaC, infraestrutura como código. Esse é um princípio muito importante, porque se a gente hoje visualiza uma infraestrutura legada
como algo funcional, não é. Tu pode otimizar muito mais ela, né? Às vezes, para te poder garantir a integridade do que está rodando lá, tu tem que acessar ele e poder visualizar a versão. E tu tens outras maneiras de controlar isso. Quando eu falo de infraestrutura como código, é aquelas etapas que eu disse antes lá de tu fazer script, às vezes não precisa nem ser script, é a especificação do que tu está provisionando. Então, por exemplo, um recurso muito legal é o Terraform. Terraform lá da HashiCorp tem vários recursos lá. Por exemplo, o Packer, que tu faz imagem, enfim, Vagrant. Mas falando do Terraform, o que é legal dele, tá? Que é importante para quem está começando na área de operações também. Tu pega e tu escreve um arquivo dando algumas especificações. Dizendo, por exemplo, eu quero criar uma máquina, uma EC2 lá na AWS ou qualquer outro tipo de instância em Azure ou Google Cloud, por exemplo. Quero criar uma instância. Essa minha instância, eu quero que ela tenha 50 GB de armazenamento, ela seja do tipo tal, o tipo tal diz quanto de CPU e memória tem, essa mesma instância ela tem que estar em tal rede, todas as especificações da máquina, né? Isso, tu pode criar um arquivinho simples, aplicar ele vai criar o recurso para ti, ao invés de tu ir lá e pela AWS fazer os cliques. Vai demorar um pouco mais para fazer no primeiro momento, vai demorar um pouco mais. Só que quando tu precisar ajustar alguma coisa, tu vai lá no arquivo, ajusta só a linha que tu quer e aplica de novo. Ah, Jeff, se eu fosse pela web, eu também conseguiria ajustar só aquele recurso que eu estou ajustando. Sim, só que como tu usou em arquivo, em código, tu versiona. Se der merda, tu volta e aplica de novo. E tudo isso é vantagem. Só que esse é um tipo de coisa bem simples que tu podia fazer na área de operações e que te ajudaria muito. E eu Muito consigo mesmo. também experienciar, né, Jeff? Porque às vezes vai acontecer, como eu sou mais da área de dev, né? A gente não sabe o comportamento, às vezes, do servidor, se uma determinada biblioteca mudou de versão, se aquilo ali é só mudar a versão, atualizar, colocar uma versão mais recente e bota em produção e aquilo está rodando. Às vezes na minha máquina funciona, mas a gente sabe que em produção às vezes pode dar algumas encrencas. Isso também ajuda nisso? Claro, claro, por quê? Tu pega esse mesmo carinha e tu copia ele e diz assim, ó, isso aqui agora é aplicado para dev, isso aqui para PRD e outro para homologação. Tu usa o mesmo arquivo e aplica para os 3 ambientes. Então tu garante que a mesma coisa está rodando nos 3 lugares. É claro que falando de aplicação, tem outras coisas que vão estar envolvidas. Por exemplo, a tua aplicação subiu no container. Essa é a melhor maneira de garantir que as coisas vão funcionar em qualquer um dos cantos, né? Porque aí o processo, tu abstraiu o processo e se rodar ali na tua máquina, vai rodar lá também. E aí a gente vai falar de container. Mas esse conceito de Terraform, ele funciona também para esses aspectos, que tu garante algumas integridades. Mas se eu fosse falar disso aí que tu mencionou em específico, eu diria, a tua aplicação tem que estar em container. Que aí tu pelo menos garante que ela vai rodar literalmente em todos os ambientes iguais. Mas até na verdade eu tinha me perguntado como é implementado, né? O que a gente faz em infraestrutura para poder garantir que Isso, isso que tipo rode. de metodologias, ferramentas dá para a gente usar em infraestrutura? Inclusive, eu acho que é o Jonathan, que aqui o nome dele tá UFSC, mas ele colocou o nome ali mais para cima. Deixa eu pegar aqui, desculpa, Jonathan, Jonatas, tá? O Jonas questionou quais requisitos básicos para entrar na área, questão de ferramentas, né? Questionou também qual o melhor perfil e melhor meio de capacitação no ramo, indicar uma instituição. Eu tenho uma dica para ti. E basicamente estamos falando em atividades em cloud. É somente para cloud, Jeff? Né? Acho que é essa a questão também, né? Se eu tenho aquela minha infraestrutura on-premise, eu não consigo também me utilizar dessas ferramentas, né? E aí pode continuar falando ali das ferramentas, que tipo de ferramentas que a gente pode estar utilizando. Tu falou muito em container, né? Mas como que eu chego no container? O que eu posso fazer? Que ferramenta que eu posso usar, por exemplo, para começar a utilizar container? Tá. Eu acho que essa sua pergunta, ela vai direto à resposta que poderia ser dada para dizer como tu pode começar a implementar essas metodologias. Olhando para a aplicação como algo que tu pode lidar de maneira mais flexível. Então, por exemplo, o meu desenvolvedor codificou alguma coisa, eu tenho que botar em produção. Como que eu posso garantir que o que ele vai me entregar vai funcionar na minha infra? Faz em formato de container.
como é que tu faz isso? Aí tu tem que conhecer por exemplo, de um Docker da vida ou qualquer outro recurso, porque o container em si não é o Docker, mas o Docker é o que a gente mais usa para poder escrever essas receitas de bolo, né? Então vamos considerar que tu use Docker. E lá tu especifica certinho, olha, para minha aplicação funcionar, ela tem que ter essa imagem, né? Ele tem que rodar esse sistema operacional. E nesse sistema operacional, eu quero que tu rode os seguintes comandos. Vai lá, tu faz um yarn, tu pega o conteúdo que ele gerou e joga para tal pasta ou exporta tais variáveis. Essas especificações tu diz ali no teu Dockerfile. O desenvolvedor é o cara que mais vai conhecer disso, porque ele que fez, ele sabe o que tem que fazer para rodar. Então deixa que ele deixe especificado. Quando ele especificar isso, a galera de infra só pega e diz o que, faz o quê? Pega esse arquivo, faz o build, salva uma imagem e bota rodar essa imagem, por exemplo. Então, esse é um caminho muito legal, porque o desenvolvedor vai garantir que o que ele fez vai estar sendo executado da maneira que ele espera que seja executado. E aí o container, né, a gente pode entrar nesse mérito mais a fundo, mas ele é relativamente simples de utilizar, também não é uma bala de prata para tudo, porque tu tens um monte de processos que podem fazer um monte de coisa na mesma máquina. Se não saber gerenciar, por exemplo, consumo de memória, é 2 toques para te poder estourar com a instância e derrubar todo mundo junto. E Mas não adianta ficar subindo memória de container, né? não adianta. Mas, ignorando aspectos de performance e de garantia de funcionamento, vamos ignorar isso, é um ótimo caminho para começar a implementar isso, né? E aí vem uma pergunta que ele falou ali de só pode ser em cloud ou tem que ser em cloud. Cara, pode ser qualquer lugar, tá? Qualquer lugar mesmo. Tem muita gente que usa ambiente on-premises e é ok, não tem problema nenhum. A empresa investiu em ferro para isso, tem poder computacional e suporta várias coisas ali. Por que não utilizar? Tem coisas como, por exemplo, OpenStack. A galera pega, bota o OpenStack na própria empresa e do OpenStack faz o gerenciamento de uma private cloud, digamos assim. E ali eles sobem as instâncias que eles querem, provisionam o cluster que ele acha prudente e faz o que acha melhor. Eu quero provisionar um OpenShift aqui para poder fazer o meu cluster. Faz, não tem problema nenhum, sabe? Tu tem recurso computacional, tu consegue fazer isso. E até é bem engraçado, porque o pensamento de que tem que ser em cloud é uma coisa que não é verdade no mundo inteiro. Por quê? Estados Unidos, por exemplo, vou falar em Estados Unidos, mas outros países também é uma realidade. Mas a HP, eles não me pagam, eles poderiam me pagar, porque vai ser um merchan, mas a HP, por exemplo, eles têm o projeto lá, uma Vou das tentar soluções, vender uma propagandinha, botar um logo deles aqui, ver um se a gente sponsor. consegue. E aí, o que acontece? Eles têm um dos projetos deles, que é o... viu? Agora fugiu o nome, cara. Tá, da HP, desculpa. A HP tem um projeto muito importante, vai lá. Tá, eu vou lembrar o nome daqui a pouco. O Paulo, que está nos ouvindo, ele sabe o nome, ele vai falar ali no chat. Manda para nós ali, Paulo, qual que é o nome do projeto da HP que o Jeff esqueceu? Isso, eu lembrei antes de falar que era o merchan deles. Mas o que acontece? Eles têm uma solução onde eles te vendem como serviço o ferro, ou seja, o poder computacional que tu precisa para rodar tudo que tu quer rodar de aplicação, leva para dentro de casa, ou para um colocation, onde tu achar melhor. E tu aluga aquilo como serviço. Ou seja, eles estão te dando um negócio que vai ser performático, tu vai pagar sobre o que tu ganha, sobre o que tu utiliza, para te poder subir esse tipo de recurso. Tu quer ter um cluster gigantesco? Tenha. Eu não vou citar nomes, porque eu não sei, eu acho que é público, na verdade, mas já teve empresa de Joinville que tirou Cloud Provider como origem das requisições, digamos assim, e levou tudo para on-premises. E 100%. Muita gente utiliza on-premises como ponto de contato primário, e se cair aquele ambiente, aponta para um provedor em cloud. Aí pode ser uma Microsoft, uma Google, uma AWS da vida, sem problema nenhum. Mas como ponto de contato secundário, não tem problema. Não existe nada que bloqueie isso, tá? Ô, louco, meu. Já E pensou? tu ficou com pergunta, né? Já estamos falando de multi-cloud
com uma private cloud, mais um cloud provider. Isso tá indo longe, hein? Tá bonito esse negócio. Me empolguei, desculpa. Imagina, faz parte. Eu acho que realmente é uma cultura que te abre muito a cabeça, que te permite várias possibilidades, seja com o teu cluster local, seja com o teu cluster remoto, fazendo requisições, balanceamento de carga, enfim, te abre tantas possibilidades que às vezes a gente não sabe nem para onde correr, né? Tu comentou ali, na hora que estava falando de Docker e de container, que o papel de montar o container, como vai ser o build da aplicação e como vai ser a execução dessa aplicação, está dentro do container. Sendo dentro do container, o cara que mais entende disso é o dev. Então, é importante essa união entre esses dois campos ali, inclusive na parte técnica. Não adianta eu ter um dev em casa que entende muito de Java, mas que não entende de Docker, porque ele não vai conseguir atender esses requisitos técnicos para fazer o meu DevOps acontecer? Sim, faz todo sentido. Acontece. Quando o desenvolvedor vai especificar o consumo de memória e CPU, por exemplo, de um container, ele tem que ter uma noção de que ele vai dividir espaço com outros containers, com outras aplicações. Então, se ele superestimar isso, ele vai deixar faltar recursos para os demais. E se a gente vai falar um pouco de universo de Kubernetes, por exemplo, a especificação do container não é só o que dita a regra, né? Tu pode dizer ali o limite da imagem do teu container, mas quando tu vai subir ele dentro de um cluster Kubernetes, tu tem outras especificações que vão ser levadas em contas. Por exemplo, quando tu vai subir lá, essa famosa pod, tu pode dizer para ele o mínimo e o máximo que ele precisa para funcionar. E aí, dentro do cluster, o Kubernetes vai utilizar as regras dele para poder dizer se a minha aplicação que quer subir, ela cabe nesse nó? Ou não cabe, eu preciso provisionar outro. Só que esse tipo de especificação, tanto no container quanto na pod, ela é algo que tem que ser condizente com a realidade do desenvolvedor. E se ele superestimar isso, vai dar ruim. Por exemplo, num caso do Kubernetes, que tu vai provisionar a especificação da pod, se esse carinha estiver dizendo que o mínimo dele de consumo é muito longe do máximo, ele pode botar num nó que tem pouco recurso computacional sobrando, mas cabe para funcionar o essencial da tua aplicação. Só que quando a tua aplicação precisar de mais recurso para poder chegar mais perto do máximo, ela vai morrer no meio do caminho, porque a máquina onde tu está rodando o teu processo não vai ter recurso computacional. Então, o desenvolvedor tem que ter de infraestrutura também. É isso que eu falei, é só computação. Mas tem outros aspectos que é muito importante, né? Por exemplo, a parte de segurança. Como que eles estão se comunicando? Os meus recursos têm que estar encriptografados, a minha aplicação tem que saber descriptografar e executar o que precisa executar. Tem vários aspectos, tá? Vários aspectos mesmo. Esse é o mais simples de conversar e é o que eu vejo que pode dar mais problema, tá? Se for mal dimensionado. Ô, Johnny, Legal. olha só. Diga. O Jonatas, ele tinha feito outra pergunta, eu acho, só que eu não lembro qual que era. Deixa eu voltar aqui nas perguntas. Quais requisitos básicos para entrar na área? Questão de ferramentas, eu acho que a gente já respondeu essa, né? Qual o perfil e o melhor meio de capacitação no ramo? Indicar uma instituição. Mas essa a gente vai deixar para mais para o final da nossa talk aqui. Tá? Basicamente, estamos falando de atividades em cloud, então também já respondeu sobre isso. Tá. Ele também perguntou se você já buscou certificação na área e se já buscou, quais foram as certificações. E a Bruna lembrou que, inclusive, o papel do desenvolvedor é muito importante, até porque a infra é normalmente o maior custo. E quanto mais otimizado o desenvolvedor fizer os serviços, mais beneficia a economia de recursos para rodar a aplicação. Tá correta, né? Nossa, super justo, super justo. Obrigado, Bruna, pela contribuição. É muito bem lembrado, porque a parte de bilhetagem a gente não olha com tanto carinho, né? Porque o que é despesa não entra na margem de lucro para poder dar PR para a gente no final. Mas na verdade isso é muito importante, sim.
Porque se a tua aplicação precisar escalar demais o número de nós, aumentar muito isso, vai aumentar a tarifa da tua conta gigantescamente, cara. Ainda mais se tu tiver um cloud provider que é, entre aspas, infinito o teu recurso. Aí lascou de vez. Então é muito bom ter esse carinho, tá? Muito bom mesmo. Bacana. E as certificações, Jeff? E sobre as certificações. Cara, eu não procurei certificações, mas é muito uma opinião minha e talvez pelo meu momento, tá? Eu tenho colegas que já buscaram certificações, eles têm certificações. Tem muita gente que busca certificações relacionadas ao Kubernetes. Existe Kubernetes Certification. Existe certificação, na verdade, cursos, né? Alinhando toda essa etapa da cultura DevOps. Aí é um certificado não com uma validade, digamos assim, profissional. É um curso, um certificado de encerramento do curso. E tem um que eu acho bem legal, que é a Linux Foundation. Ela tem vários cursos faz tempo, né? As certificações dela são sempre muito bem vistas pelo mercado. LPU 101, 102, e assim vai. E elas também têm uma certificação alinhada a DevOps, tá? Então aí lá eles falam sobre ferramental e cultura, basicamente. E essa, pelo que eu me lembro, tá? Não vou falar de ferramenta, estou falando, entre aspas, a cultura DevOps, o macro. É a única certificação que eu conheço que entrega isso, tá? Que se tu tirar, tu é certificado, entre aspas, porque não é isso, entre aspas, DevOps, tá? As outras, elas te entregam certificação de aplicação, de ferramenta. Eu não me senti no momento. Por quê? Meu aperfeiçoamento profissional, ele tá em fase de crescimento, eu não me sinto à vontade ainda, porque são caras as certificações. A esbanjar dinheiro ganhando essa certificação, porque hoje o nosso mercado de tecnologia, e eu não estou desmenosprezando certificações, porque elas são importantes também, mas nosso mercado de tecnologia não olha tanto, por exemplo, para um diploma de bacharel como requisito. E a certificação é um diferencial, mas não um requisito. Então, tu vai ver muitos profissionais da área que vão ser removidos do processo seletivo pelo simples fato de não demonstrar uma boa comunicação, um conhecimento técnico na conversa, como resolver problemas, eles não vão ter essas competências muitas vezes. E isso é um ponto muito mais crucial para desqualificar alguém no processo seletivo do que não ter a certificação. Eu acho que, minha opinião, tá? Eu prefiro me desenvolver com outras competências, tanto comportamentais quanto técnicas, mesmo que não sejam suficientes ainda para ter uma certificação, tipo, eu vou pagar e vou passar de primeira, mesmo que não seja esse momento, eu sinto que é suficiente para o meu aumento profissional. Se a gente está começando na área, eu não vejo como necessidade um requisito ter a certificação. É igual na área de redes, tem o CCNA, CCNP, CCNE. Se tu não vai trabalhar com, tu não vai ser um cara que vai mandar ver no Cisco, tu quer só por ter, não vai valer a pena. Se eu for ter uma certificação de Cisco para poder mexer com a Apache, não vai valer a pena. Então, cuidado com o que tu vai trabalhar também. Às vezes, se o teu foco é segurança, não vale a pena olhar para algumas certificações que tu vai ter, por exemplo, a menos que a tua segurança seja muito alinhada a Kubernetes. Nós vamos fazer uma análise boba. Eu tiro uma certificação de Kubernetes, mas eu quero uma ênfase muito maior em segurança. O Kubernetes tu pode aprender por experiência e tu pode tirar certificações bem alinhadas à segurança, que aí sim vão agregar mais com o teu objetivo profissional, entendeu? Legal. Jeff, a gente está já quase batendo ali 1 hora de talk. Tem uma galera ainda questionando aqui no chat. O Guilherme comentou se seria o Green Lake. Guilherme é um lindo, né, cara? Obrigado, Guilherme, a contribuição Lake, aí. Esse projeto Green Lake, para quem tiver interesse de ir atrás, é um projeto da HP que me permite ter a minha infra on-premise, mas pagando como se fosse um cloud provider? Tu paga, é que tu contrata um recurso computacional mínimo que tu precisa, tu bota esse ferro dentro da tua casa, e se tu usar alguma coisa sobressalente aquele recurso mínimo, tu começa a pagar como serviço. Então isso tipo possibilita tu ter um scale de recurso, eu consumir mais ou consumir menos, dependendo do meu momento de necessidade, entendeu? Legal.
Legal. O Jonas também questionou aqui. Legal que o pessoal está se respondendo aqui também, né? Opa, estou fazendo faculdade, 5º semestre, não vi ainda nada sobre isso. Em que disciplina devo ver isso? Deixa eu só me botar aqui, né? Em que disciplina devo ver sobre isso? Essas informações são apenas com especializações e certificações? Ou a empresa ensina? Eu até posso, de repente, levantar aqui essa informação. Obrigado, Pri. A Pri está dizendo que eu só convido gente linda e talentosa. Olha só, cara, vai depender muito da faculdade que você está fazendo. Algumas faculdades já vêm colocando alguma disciplina sobre isso na sua grade. Outras faculdades colocam como aquelas matérias optativas, né, que ainda estão... não é algo realmente corriqueiro, não é algo... pelo menos que eu vejo, né, Jeff? Não sei se tu já viu alguma coisa diferente. Tem uma ou outra faculdade que tem isso na grade convencional, mas a grande maioria, pelo que eu já vi, coloca naquelas disciplinas optativas que de um semestre para o outro pode estar migrando, pode estar mudando, coloca uma cadeira sobre DevOps. Mas também não vai ser o ideal, porque vai falar sobre de um mais genérico, de algo mais até... como é que eu posso dizer, ele vai ser muito mais filosófico do que realmente operacional? O que tu acha? O que tu considera disso, Jeff? Eu gosto de dizer que a vida ensina, Johnny. Porque a vida ensina tudo, cara. Porque, assim, ó... bom, minha experiência acadêmica foi o que eu sei hoje profissionalmente, o que eu preciso para poder executar minhas atividades, eu não aprendi lá, eu aprendi fora. Mas, da mesma maneira, o mundo acadêmico muda, só que a formação tradicional, ela tem um delay maior para poder mudar e poder te entregar novos conhecimentos, né? E não é diferente nessa parte de DevOps. É alguma coisa relativamente recente, não recente de tipo 2 anos, mas se vocês estão falando que algumas informações são novas, é porque é recente, então tá nítido, e o mundo acadêmico talvez não se adaptou ainda a passar isso com tanta frequência, com uma cadência boa para capacitar o profissional. E também é um nicho de mercado, de certa maneira. Eu concordo que a gente deveria ver mais sobre infraestrutura na faculdade. A gente vê muito código, mas vê pouco ferro. O que a gente vê de infraestrutura, basicamente, é arquitetura de SO, que também está muito relacionada a software, e um pouquinho de redes. Mas algumas coisas mais alto nível talvez a gente não pegue. E não tem problema, porque algumas pessoas vão querer seguir isso depois, vão aprender depois. As empresas, não é que elas vão te ensinar, elas podem. Isso se, onde tu estiver, já tiver esse tipo de ferramenta, esse tipo de cultura. Então, tu vai aprender por osmose, tu vai absorver o negócio. Mas se for para uma empresa mais tradicional, a menos que tu justifique isso no formato de capacitação, vai ter que buscar por conta. E aí buscar por conta vai ser por cursos, vai ser por eventos, vai ser por comunidades e qualquer outro tipo de iniciativa. Inclusive e você online. Pode ser o promotor de estar levando essa cultura para dentro da sua empresa, né? Através dessa busca. Exatamente isso. Exatamente isso. Legal. Jeff, tu vê muito essa transição do dev tradicional, de repente conhecendo um pouquinho mais do mundo de infraestrutura como código, de cultura DevOps, indo para o lado de operações, e os caras de operações conhecendo um pouquinho mais essa cultura, vindo para o lado de desenvolvimento. Isso é comum, não é? Como é que tu vê esse cenário? Eu vejo bastante o dev vindo para a infra. Por quê? É facilmente justificável. A infra está precisando de código, precisa de alguém que faça código. A galera de operações não fazia. Então, se tu for levar na visão do sysadmin old school, do qual eu pertenço, a gente não codificava. O nosso codificar é fazer uma condicional no bash script e achar que tá arrasando. E tá ok também, às vezes é importante. Mas as visões, por exemplo, de tu usar um Python de uma maneira boa, vai vir quando um desenvolvedor agregar no teu time. Esse é o caminho que eu vejo mais comum. Infraestrutura ingressando em desenvolvimento, eu não vejo tanta frequência. Porque o cara normalmente que foi para infra é porque ele não gostava de código. E aí ele vai lá, aceita o código, mas não necessariamente se apaixona pelo código.
Tem gente também que já faz a ida e vinda. É desenvolvedor, vai para a infra, aprende bastante de infra, e depois volta para o time de desenvolvimento, que aí agrega. Ele é um né? DevOps na essência. Exato. Mas eu acho prudente esse caminho, tá? De desenvolvedor ingressando no time de infraestrutura, porque, cara, ele compartilha muito sobre experiência de código. Quando dá um problema numa aplicação, ele apoia e ele tem empatia com o desenvolvedor para resolver o problema. Ele sabe o que o desenvolvedor está sentindo, porque ele também já recebeu vários tracebacks que não tem justificativa nenhuma e ele precisa resolver. Então ele se põe no lugar do cara e resolve junto. E aí isso começa a dar um sentimento diferente para todo o time de infra, entendeu? Que legal. Bom, tem mais perguntas aqui no chat. O Wellington mandou um olá. Um abraço, Wellington. Obrigado por nos prestigiar aí também. Galera de design dando sua contribuição, assim como o Matheus também, dando sua contribuição. Também a galera de design. Um abraço para toda essa galera aí. Um abraço de longe agora, porque o Covid não tá fácil, né, gente? O Jonatas faz mais questionamentos aqui com relação de como começar na área sem ter experiência prática de dev. Ele é um caso, ele no meu caso, ele colocou aqui, né? Ele é de infra, redes, parte de comunicação de dados, então ele não tem essa prática de dev. Eu complementaria a pergunta dele te questionando no sentido de se eu não sou um cara de dev, né? Eu preciso ter uma vasta experiência em programação para começar a atuar com DevOps ou conhecimentos básicos de programação, scripts, talvez já sejam suficientes para eu, pelo menos, iniciar nesse mundo, começar a virar minha carreira para seguir esse caminho? Tá. Eu queria pontuar uma coisa. Não é em todo lugar que vai existir esse tal de DevOps, tá? Não é. Por quê? Tem lugares, tem posições que a gente está e que a gente não está sendo par de um desenvolvedor. Não tem como tu implementar uma empatia entre time de desenvolvimento e operações se não existe o time de desenvolvimento. Então, a cultura DevOps, né, o DevOps em si, que é aquela prática de engenharia de software, ela não pode ser implementada se não tens engenharia de software. Beleza? Mas a visão de um cara de operações implementado em outras áreas de infraestrutura, como, por exemplo, a área de dados, né? Eu também vim da área de redes, eu sei do que ele está falando. Então, esse momento faz muito sentido, né? Tu pegar um pouco do conhecimento do cara de operações que está lá na cultura DevOps, está impregnado com aquela ideia, trazer esse conhecimento do cara para a área de redes. Faz sentido. Como que tu pode fazer? Vamos lá, eu gosto de dizer o seguinte, tá? É que a galera de operação não tinha muito isso em mente. Se tu faz alguma coisa 3 vezes, tipo, repetiu a mesma coisa 3 vezes, automatiza, velho. Automatiza. É uma opinião minha, mas automatiza, cara. Então, se tu vai lá e tu faz um procedimento igual, sempre o mesmo, no roteador, tem que dar um jeito de automatizar, cara. Deve ter uma API, deve ser um CLI, alguma coisa que dá para te fazer no router para poder automatizar isso. Por exemplo, vamos supor, no caso dos routing switchings, tu tem que exportar, né, se tu quiser fazer um backup, o running config lá do equipamento. Se for um Cisco, seja lá qual for. Esse running config, ele é versionado onde? Tu exporta ele, mas tu exporta na mão? Qual que é a rotina que exporta isso? Né? O que garante a integridade desse dado? E se eu tivesse que criar vários switches, né, eu tenho vários equipamentos, eu tenho que importar configurações neles e dizer qual o nome de cada switch. Como que tu poderia fazer para configurar vários arquivos? Se tu pensar numa rotina que faz isso sem tu se incomodar, ou seja, eu vou dar um clique, ele vai fazer para mim, já está começando a ter um pensamento de automação. Então, pensar nesse aspecto ajuda muito. Muito mesmo, tá? Sem ter medo de código. Isso, pensamento de código. Cara, ferramenta para te fazer isso. Cara, a gente tem o famoso Python. O que o Python é? Uma linguagem que tem uma curva de aprendizado relativamente pequena e que para um cara que é de operações pode fazer muito sentido aprender. Porque o Python vai te dar uma abertura danada de frameworks para te poder fazer um monte de coisa em um monte de lugar. Você começa a brincar com esse cara,
vai te surgir um horizonte de oportunidades gigantesco, gigantesco mesmo. E na área de redes, o meu TCC foi na área de redes, né, que eu tinha falado antes. O que eu tinha gostado dessa área, quando eu comecei a pesquisar sobre SDN, né, redes definidas por software, eu comecei a ver esse negócio de código na área de comutação de pacotes e tal. No início parecia super abstrato, e aí daqui a pouco eu fui ver que a própria Globo, por exemplo, ela gerencia todas as regras de routing switching delas com SDN. Então, ele tem uma API que ele manda as regras para esse endpoint, e o endpoint é uma aplicaçãozinha, cara, que por meio de SDN impõe as regras nos switches virtuais. Que lá eles usam ZIN, aí tem os virtual switches, e essa aplicaçãozinha deles faz a inserção das regras. Olha, esse é um exemplo de que o desenvolvimento pode estar alinhado à área de redes. E os dois juntos fazem um sucesso desgraçado, porque aí sim eles começam a automatizar todo o data center para garantir fluxo de rede, por exemplo. Então, é da hora, eu acho que tu começar a ver as coisas como código ou as coisas que tu pode fazer para facilitar a tua vida é um ótimo caminho. Tem as competências técnicas que eu falei, é bom estudar, mas eu acho que a tua maneira de raciocinar vai contribuir muito, entendeu? Show. Bom, gente, a gente já passa aí de 1 hora que a gente está na nossa talk. A ideia é que a gente fizesse um bate-papo de, no máximo, realmente 1 hora. Sei que tem muitas dúvidas ainda. Como eu falei, o Jeff, ele é um dos mentores da LabTrack. Para quem ainda não conhece a LabTrack, vou pedir para vocês, né, que, por favor, se inscrevam no nosso canal, ativa ali o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente vai ter. Esse projeto a gente começou essa semana, mas não é um projeto que ele vai acontecer só com 2 episódios. A gente já tem, semana que vem, pelo menos mais 2 episódios que vão acontecer, tá? E isso vai ser divulgado através das nossas redes sociais. Um abração, Ian. Valeu, brigadão. Né? O Ian controla todas as nossas redes sociais, nossas divulgações, vai estar postando para vocês, então segue a gente lá no Instagram também, LabTrack Ensino, segue a gente no LinkedIn, que da última vez eu esqueci, dessa vez não, hein? LabTrack Ensino também, segue a gente no Facebook, para quem ainda usa, facebook.com/LabTrack, tá? A gente vai estar postando para vocês ali, sempre que acontecer um novo episódio do Tracker Talks, sempre com algum tema bastante relevante, seja da área técnica, seja na parte de comunidades, seja na parte de gestão, inclusive, também, que é uma temática que a gente quer trazer bastante para vocês. Falando em mentoria, falando em coisas, a gente tem um curso aí previsto, que, claro, a gente tem previsto e não tem uma data definida, por conta até de todo esse impacto que o coronavírus acabou gerando aí no mundo. A gente fez uma pausa nas nossas agendas da LabTrack, mas tem um curso vindo aí, Jeff, que vai falar um pouquinho desse universo de DevOps. Quer comentar um pouquinho sobre ele para a galera? Vamos, cara, vamos. Eu comentei ali que tinha essa transição, né? O cara tradicional para o que seria um cenário onde tem essas palavrinhas bonitinhas implementadas. E é desse tipo de coisa que eu gosto de falar e que a gente pretende falar no curso, né? Então, tipo, cara, eu tenho uma infraestrutura muito legada e eu quero começar a ter uma visão de passo a passo e pensando pequeno, o que eu posso fazer para poder ir implementando isso. Então, a gente vai fazer esse caminho, né? O caminho das pedras, cantada junto e executada junta. Eu vou subindo minha instância como código, eu vou visualizando minha aplicação mais automatizada, mais orquestrada, monitorada. Então a gente vai falar muito desses aspectos em um cloud provider, porque é um requisito também tu conhecer algum cloud provider, porque muitas empresas não têm recurso computacional local. Então, se quer aprender sobre cloud computing, aprender como infra, como código, visão de desenvolvedor dentro de operações e operações na visão do desenvolvedor também. Então, esses tipos de assunto a gente vai trocar ideia sem dúvida nenhuma nesses dias de curso. Show de bola. Gente, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente através do chat. Se ficou alguma pergunta, depois a gente pode estar utilizando os nossos canais. A gente tem uma comunidade no WhatsApp, então questiona ali. A gente vai estar
passando para vocês o link da comunidade LabTrack. Vocês têm contato com não só os nossos mentores lá da LabTrack, mas também tem contato com outros profissionais que também acabam interagindo e surge muito assunto, muita coisa legal, muita coisa bacana na nossa comunidade. Tá? Agradecer ao Jeff pela sua disposição de estar aqui com a gente, tirando um pouquinho as dúvidas sobre esse universo da cultura DevOps. Agradecer a galera do Criciúma Ops, que estava acompanhando a gente também aqui no chat, só para conferir se está falando tudo coisinha certa. Vice, Jeff, está sendo policiado. E fica aí a dica para quem quiser continuar acompanhando a gente, se inscreve no canal, solicita ali no sininho para ser notificado, que vamos ter muito assunto bacana ainda. Jeff, quer falar mais alguma coisa? Cara, sim, quero agradecer também o espaço. Como eu disse, não sou dono da verdade, mas eu gosto de compartilhar opiniões. E se mais de uma pessoa mente junto, se torna uma verdade, então mintam comigo. Eu agradeço muito o espaço, Johnny. É sempre importante compartilhar conhecimento, porque, na verdade, foi assim que eu aprendi tudo que eu aprendi, né? Comunidade como Criciúma Ops, como Linux Tips, que também traz muito conteúdo digital relacionado à área de infraestrutura, agrega demais. E, eu até tô com a camisa aqui hoje, ó, que ninguém é mais inteligente do que todos nós juntos. Então, coincidentemente, o momento da cultura DevOps é isso, né? Se o cara de dev fala com o cara de infra de um jeito bom, são várias inteligências juntas. Então, vocês vão ser um time muito mais promissor, muito mais performático do que se fossem isolados. Agradeço muito a oportunidade, Johnny. Obrigadão, tá? Obrigadão, pessoal. Valeu, Jeff. Obrigado, galera.